Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda terça e quinta eu estou aqui trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Pessoal, se vocês assistirem algum vídeo meu que eu estou falando toda terça e sexta, mas é porque são vídeos gravados anteriormente, eu gravo vários vídeos de uma vez. Mas, de qualquer forma, os vídeos foram modificados, a data é sempre terça e quinta, às 20 horas, horário de Brasília, tá bom? Se vocês não recebem notificação, venham aqui da mesma forma, porque eu vou estar sempre postando aqui, porque eu vejo muita gente dizendo, não estou recebendo notificação, e às vezes a pessoa, nossa, quanto tempo sem te ver, recebi hoje notificação. Venham aqui, eu vou estar aqui toda terça e quinta. Vamos ao caso de hoje? Essa é a história de Michael Capaciano, ou Capatiano, que ocorreu em 2016. Ele nasceu em 1990 na Austrália. O Michael conheceu Bianca Edmonds, que nasceu em 1986. Os dois eventualmente se tornaram próximos suficientemente, né, para se tornar um relacionamento íntimo, embora os dois não fossem formalmente casados. E aí vamos avançando para 2014. O casal deu as boas-vindas a um filho chamado Luca. A Bianca trabalhava como enfermeira dentária, mas o relacionamento do casal terminou em fevereiro de 2013. O Michael teve um relacionamento com uma outra mulher chamada Silvana Silva. O Michael queria fazer parte da vida do filho dele, mas a Bianca pegou aversão a ele. E isso a levou a decidir que ela não queria que o Michael participasse de forma alguma da vida da criança. Aí, quando o Luca tinha 9 meses, o Michael entrou na justiça e os dois se enfrentaram em uma dura batalha pela custódia, entre o final deste ano e o início de 2015. Aí entra aqui uma outra pessoa na história, Glenn, nascido em 1976. Ele encontrou a Bianca. Ele se separou da sua esposa em dezembro de 2014 e cruzou seu caminho com a Bianca. Ele trabalhava como operador de máquinas pesadas. O Glenn era um homem com gosto simples, com pouca ou nenhuma formação acadêmica. Dizem alguns que ele não sabia nem escrever. Eles casaram em fevereiro de 2016. O casal decidiu que o melhor para os dois e para a criança era estabelecer-se na casa dele, ao norte de Vitória, na Austrália. De vez em quando, eles recebiam os filhos do Glenn e às vezes até a mãe dele, a Marie. A essa altura, a disputa ali pela custódia do Luca estava acirrada, né? E aumentando cada vez mais. Com o passar dos dias, a raiva dela foi ficando muito grande. E ela cogitou até a possibilidade de levar a criança para fora da Austrália. Tendo desenvolvido um bom relacionamento com o menino, o Glenn se convenceu que era seu dever protegê-lo do seu pai. No final de agosto de 2015, o tribunal ordenou que o Michael fizesse visitas supervisionadas ao Luca. Tudo estava claramente estabelecido. As visitas deveriam ocorrer na sede de uma organização de apoio à família localizada em Melbourne, ou seja, 2 horas de carro da residência da Bianca. A raiva da Bianca foi lá para cima. Tomou proporções inesperadas, mas agora ela começou a ficar perturbada, porque além de ter que cumprir a ordem do tribunal, ela ainda tinha que viajar para Melbourne por 2 horas. O Michael estava, segundo ela, né, na cabeça dela, estava atrapalhando o estilo de vida que ela começou a ter. E ela começou a insistir para o Glenn, que o Glenn tinha que intimidar o Michael, por causa da questão da custódia, mas o Glenn não parecia muito concordar com esse pensamento da Bianca, o que gerou muitas discussões frequentes entre os dois. A pressão era tão grande que a Bianca fazia em cima dele, que o Glenn foi até a casa de um amigo dele e contou sobre isso, que a Bianca o estava pressionando. O Glenn tinha uma necessidade de agradar a Bianca muito grande. E ela, por sua vez, conhecia a fraqueza do Glenn e, sabendo do poder que exercia sobre ele, começou a levar a pressão aos limites, totalmente fora do controle do seu desejo de se vingar do Michael. Ela decidiu ferir a autoestima do Glenn. Vamos ser honestos, o Glenn não é um homem bonitinho, né? E ela é uma jovem apresentável, tal. E ela começou a zombar constantemente dele, da aparência dele, da relutância dele em seguir as ordens dela, o que, segundo ela, significava que ele não estava à altura dos seus padrões como homem.
e começou a manipulá-lo, e isso feriu a autoestima dele. A Bianca decidiu que deveriam eliminar o Michael de toda forma e planejou isso, sendo que o Glenn deveria executar o plano. Isso mesmo, ela esperava que ele a fizesse feliz e sempre dizia para ele que a única jeito dela ser feliz com ele era o rapaz não estando mais na fita. A Bianca mostrou ao Glenn um mapa com a localização da casa do Michael, o detalhe do bairro, incluindo a disposição das câmeras, e também forneceu uma arma. Em 27 de fevereiro de 2016, o Glenn e a Bianca acabaram casando-se oficialmente. Estavam a caminho da lua de mel, mas por causa de problemas devido do trabalho do Glenn, eles tiveram que cancelar. O casal recém-casado esperou por sua vez quando a ocasião permitisse, então eles iriam poder executar o que eles estavam planejando. A viagem foi planejada inicialmente para o casal aproveitar as primeiras horas ali juntos, de familiar com a vizinhança, rotinas do Michael. De verdade, gente, ela não queria passar lua de mel nenhuma com o cara. Ela queria que ele ficasse de olho exatamente como que era tudo lá na casa do Michael para ele vir executar o plano dela. Já o Michael não estava sabendo nada disso, né? Encontrou uma nova parceira chamada Silvana. Enquanto ele e sua nova namorada se estabeleciam na casa deles, no norte de Melbourne, a Bianca e o Glenn resolveram mudar a 180 quilômetros de distância. E aí a Bianca começou a fazer acusações muito prejudiciais sobre o Michael. Muitas vezes o retratou para o Glenn das piores maneiras, e isso começou a formar uma rivalidade paralela entre os dois homens. O Michael terminou o relacionamento com a Bianca porque ele sabia do gênero que a mulher tinha. Mas, mesmo ele sendo pai, ela não queria que o filho visse o ex-marido dela de forma alguma. E ainda mais visita supervisionada, ainda mais longe. O Michael, gente, ele estava fazendo bom progresso, ele adorava ver o filho dele. E a Bianca, por outro lado, chamou o marido dela, o Glenn, de fraco, covarde, disse que ele não tinha coragem, que se ele não tivesse disposto a proteger sua família, ela iria se separar dele. E a manipulação não parou por aí, não. Ela negava ter intimidade com o marido, disse para ele que não teria nada com ele até o dia que ele executasse o plano. Dizia que ele tinha que completar sua missão primeiro, para ter uma recompensa na cama. E o Glenn, gente, ele não viu isso como manipulação. E eis que em 12 de março de 2016, a vida de 4 famílias seriam mudadas para sempre. Naquele dia, às 7h32 da noite, um angustiante telefonema foi feito para as autoridades pela Silvana, dizendo que ela e seu namorado Michael foram atacados na sua casa, em West Meadows, em norte de Melbourne. Os policiais que responderam à cena depararam com uma situação terrível. O que se sabe aconteceu assim. O Glenn viajou para a cidade do Michael para esperá-lo, para tirar a vida dele. Enquanto ele esperava, ele falou várias vezes com a Bianca. Às vezes eles falavam por códigos. Em uma das gravações, ela disse: "Oi, hoje eu quero comemorar. Comprei um presente para você." E ele disse: "Quero comemorar também. Confie em mim, vou tentar novamente." Pelo visto, ele já tinha ido na casa do Michael antes, não o achou em casa, e aí ele estava esperando, né? Aí houve um telefonema da Bianca, que falou para o Glenn, abre aspas, "apenas elimine esses anos de menos estresse em nossa vida", fecha aspas. O Glenn diz para ela se no dia seguinte poderiam ter intimidade. E ela diz: "Não sei, depende do que estaremos comemorando." Meu Deus. A Bianca disse: "Faça tudo com calma." E ele disse: "Eu termino esse trabalho e seguirei em frente." A Bianca, querendo limpar o nome dela na história, né? Caso algo desse errado, ela mandou uma mensagem falsa, se passando pelo Glenn. Antes dele ir para lá, ela teve acesso ao telefone dele, com certeza, antes dele sair de casa, e ela passou mensagens como se fosse o Glenn falando para ela, né? "Eu amo você tanto que você não tem ideia do que estou a ponto de fazer.
a ponto de fazer algo que você consideraria absolutamente estúpido. Mas não aguento, com tudo isso, eu não posso mais ser um pai de meio período. Se eles me pegarem, eu quero que eles saibam que você não tem nada a ver com isso. Isso é minha escolha, minha decisão. Você não sabe de nada sobre isso. Posso ver o estresse que você passa, que você perdeu o nosso primeiro bebê por causa dele. Eu nunca poderia perdoá-lo por isso. Estou com medo que algum dia ele tente tirar meu próprio garoto de mim. E isso me levou ao limite. Por favor, saiba que o que eu faço para você. Mesmo que você não concorde. Eu te amo muito, fecha aspas. Ô, mulherzinha ruim, hein? Ela usou o telefone do cara, mandou uma mensagem para ela, né? Se a polícia pegar meu marido, foi ele que mandou a mensagem. Ele está assumindo toda a responsabilidade. A Bianca respondeu, escrevendo: não seja assim, estúpido, Glenn. Você se casou comigo sabendo. Não se atreva a tentar me manipular ou me fazer sentir pena de você dizendo essas coisas idiotas. Eu não vou tolerar. Tipo assim, que besteira que ele quer fazer. E ela pedia que ele voltasse para casa, mas o marido dela já tinha dirigido 160 quilômetros para o sul, para a casa do Michael. Ele parou para jantar antes, ele se preparou, planejou cuidadosamente, estacionou seu carro nas proximidades da casa. Uma câmera de vigilância o captou caminhando, entrando na casa do Michael com uma espingarda. Ele bateu na porta com muita força e isso fez com que o Michael desconfiasse da presença do Glenn. E antes de abrir a porta, o Michael pegou um objeto cortante na cozinha e ele foi abrir a porta. E os dois começaram a briga. Quando o Michael abriu a porta, o Glenn empurrou o Michael de volta para dentro da casa. Uma luta se seguiu e o Glenn atirou no Michael. Após o Michael ter desferido um golpe com o objeto cortante no Glenn. O Glenn, ferido, correu atrás da Silvana e ela foi encurralada. Ele puxou a arma, apontou para a Silvana e puxou o gatilho, mas, felizmente, a arma tinha apenas uma bala. E, portanto, ele não conseguiu atirar. Então, o Glenn jogou a Silvana no chão e começou a bater nela. E bateu até ele cair também. E ele perdeu a vida ali. O Michael havia se ferido muito se defendendo. E as últimas palavras do Glenn para o Michael foram: diga às crianças que eu os amo e diga a Bianca que eu a amo. A Silvana, coitada, foi inicialmente presa por ser a suspeita de ter tirado a vida dos dois homens. A coitada que não tinha nada com isso. Mas depois ficou provado que ela não tinha nada com isso. A Bianca, quando foi interrogada, negou qualquer envolvimento e disse que ela não era uma psicopata, ela usou esse termo. E que ela estava passando mal pelo Glenn quando ela recebeu essa notícia do Michael. Por causa disso, nossa, ela estava se sentindo indignada. Mas não tão indignada porque na continha dela ela estava esperando entrar 307 mil dólares australianos. Pois é, o Michael tinha recebido uma indenização muito grande de trabalho. Como os dois homens perderam a vida, e como ela tinha um filho com o Michael, então, por tabela, a herança seria do filho dela. Então, ela receberia esses 307 mil dólares. Então, ela estava muito feliz com esse dinheiro na conta. Mas ela rapidamente encontrou novos parceiros românticos e estava no aplicativo de namoro do Tinder. Algumas semanas após o marido Glenn ter falecido. Nem 2 meses tinham se passado e ela foi morar com um homem que ela conheceu online. Seu novo parceiro era um ex-presidiário que tinha cumprido pena de 8 anos por ter coçado a garganta da esposa anterior. Que casal lindo. Este homem, finalmente, começou a pensar que a história dos dois homens que faleceram era absolutamente chocante. E ele, então, confrontou a Bianca, eventualmente, porque ele não sabia dos detalhes. E, eventualmente, a Bianca contou a ele que o marido, porque ela tinha contado que o marido tinha falecido de uma doença, só que depois ele descobriu que não foi assim, não. E aí que ela acabou confessando para ele, para esse novo marido que ela tinha feito. E eis que, 4 de abril de 2018, ela foi interrogada mais uma vez. E por todas as provas obtidas, ela foi finalmente presa.
e começou o julgamento dela em 2022. O caso dela foi cancelado 3 vezes. O juiz disse que se o Glenn tivesse sobrevivido, ele teria respondido pelo mesmo crime também. E após 7 anos do fatídico dia, ela recebeu uma pena de apenas 26 anos de prisão. Achei a pena branda demais. E ela pode pedir liberdade condicional depois de 20 anos. Que absurdo, gente. Que absurdo. O que é isso? Pior que pena do Brasil. E aqui minha pergunta. Vocês acham que o Glenn foi manipulado? Gente, o que eu acho foi o seguinte. Ela até que era uma moça bonita, tal. Aí ela pensou assim, vou pegar esse feioso que gosta de mim, muito mais velho que eu, não tenho simpatia nenhuma por ele, mas esse cara eu consigo manipular. E ela pega, acaba casando com o Glenn, acaba contando uma história que não é tão verdadeira pro Glenn, dizendo que o pai do Michael abusava do filho, que não sei o quê, não sei. Ela inventou muita coisa. Não tô eximindo o cara de responsabilidade nenhuma, não. Se ele tivesse ficado vivo, ele tinha que pegar prisão perpétua, e ela também, né? Mas, para vocês verem como que a manipulação era grande, que ela usava essas coisas de não ter intimidade com ele, se ele não fosse homem suficiente para fazer o que ele precisava fazer, que ele precisava proteger a família e tal, e tal. Um mês depois ela tá no Tinder, 2 meses depois ela já tá morando com outro cara. Ah, com certeza, esse Glenn, ela escolheu a dedo. É esse trouxa que vai fazer o papel para mim. Infelizmente, ele pagou com a vida dele, e ali 4 famílias, eu diria, que foram destruídas, né? Praticamente, é a família do Glenn, a família dela, a família do filho dela, né? Que perdeu a mãe e o pai agora, a família do Michael. E ficou aí agora. Um filho sem o pai e sem a mãe, por causa de uma mulher louca de pedra. O Michael fazia tudo como era determinado pela corte. Eu não consegui encontrar por que ele tinha visitas supervisionadas, mas uma coisa eu sei. Essa mulher não presta. Eu acredito que ela forjou, mentiu muito na corte, da mesma forma como ela mentiu para o Glenn, que o Michael fazia coisas com o filho que ele nunca fez, nunca foi provado. E eu acho que ela também contou muita coisa na justiça, porque a briga foram muitos anos, gente, muitos anos eles brigando ali por causa disso, do menino. Ela foi capaz de usar o Glenn para atingir o objetivo dela. O Glenn é aquele tipo de homem que, se ele não tivesse tido a Bianca na vida dele, ele nunca teria praticado um crime. Mas tem pessoas que, quando elas se juntam, uma completa a outra. E eu acho que foi esse caso. Por causa do caráter da Bianca, ele se juntou com ela e ele acabou sendo manipulado por ela. Mas a manipulação, como eu falei, não o exime de culpabilidade. Para mim, ele não deixa de ser um criminoso, né? Mas é isso, eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que a Bianca só casou com esse cara, já com o intuito, eu vou casar, esse cara vai eliminar meu marido, meu ex, né? E eu vou receber esse dinheirinho aí, 307 mil dólares e tal, e pronto, vou começar uma vida nova com meu filho e bye bye. Ou vocês acham que foi outra coisa? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês e nos vemos em breve. Se você ainda não deixou o gostei, por favor, deixe o gostei nesse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até mais.